Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 99911 7387. Conheça os nossos produtos. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta quinta-feira, 4 de abril de 2024. Hoje quero mandar aquele super abraço acompanhado, é claro, das minhas orações para um casal de ouvintes que nos acompanha logo nas primeiras horas do dia. Eles são de Itaúna, Minas Gerais. É o Rafael Lima e a esposa Juliana Chagas Miranda. Obrigado pela companhia, viu? E também a aniversariante do dia, Karina Gabien, de Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe muito a sua vida. Feliz aniversário! A dinâmica do caminho transmite bem em Lucas o itinerário teológico do caminho de graça que nos surpreende nos acontecimentos humanos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Amém. Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No trecho do Evangelho de hoje, Lucas liga diretamente o nosso conhecimento do ressuscitado com a experiência de Simão e dos outros que estavam com ele. A diferença entre nós e eles está no fato de que contemplaram e tocaram sua carne até fisicamente. E pelo contrário, nós contemplamos e tocamos apenas espiritualmente, através do testemunho da sua palavra e da celebração da Eucaristia.
Lucas insiste muito na corporalidade do Senhor ressuscitado. É uma necessidade no que diz respeito ao ambiente helenístico, que acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição dos corpos, como está em Atos, capítulo 17, capítulo 26. Com a ressurreição da carne, tanto a promessa de Deus como a própria esperança do homem de vencer o último inimigo, a morte, permanece ou cai. A chave para ler e resumir as Escrituras é o crucifixo, que oferece a visão de um Deus que é amor e misericórdia infinitos. Aos pés da cruz, o nosso temor a Deus e a nossa fuga dele cessam, porque vemos que ele sempre esteve voltado para nós e nos perdoa. Os discípulos serão testemunhas disso, darão a conhecer o Senhor Jesus a todos os irmãos como o rosto novo de Deus, a salvação do homem. A força desse testemunho é o Espírito Santo, o poder do alto. Assim como desceu sobre Maria, descerá também sobre eles. Lucas capítulo 1, Atos capítulo 1. A encarnação de Deus na história continua e atinge o seu cumprimento definitivo. Deus tornou perfeita a sua solidariedade com o homem. No tempo dos antigos, ele estava diante de nós, como uma lei para nos conduzir à terra prometida. No tempo de Jesus, ele estava conosco, para nos abrir e nos ensinar o caminho para o Pai. Agora, no tempo da Igreja, ele está em nós, como vida nova. Jesus terminou sua missão. Continuamos nós no espaço e no tempo. Nele, com ele, nos aproximamos de todos os nossos irmãos, partilhando com eles a palavra e o pão. Hoje a igreja celebra Santo Isidoro, bispo, pai dos concílios e mestre da igreja. Ele nasceu em Sevilha, na Espanha, no ano 560. Seus pais sendo católicos de origem nobre, entre os godos de Cartagena. Quarto e último dos irmãos, todos santos. Santo Leandro e Fulgêncio e Santa Florentina. Leandro, arcebispo de Sevilha, cuidou dele após a morte prematura dos pais. Nessa época, a Espanha sofria ainda com as consequências das invasões ao final do antigo Império Romano, e tais hordas conquistadoras, crendo que Roma havia caído militarmente por causa da cultura, se esforçavam para destruir os livros. São Leonardo, responsável pela conversão do rei Recaredo, havia construído 2 mosteiros, um masculino, onde foi abade, e o outro feminino, onde Santa Florentina foi abadesa. Nos mosteiros, além da formação da fé, preservava-se a extinção e a cultura greco-romana. E no mosteiro, Isidoro aprendeu igualmente aritmética, gramática, geografia, música, retórica, dialética, astronomia, latim, grego, hebraico, uma formação completa. Contudo, inicialmente tinha imensas dificuldades para aprender, mas certo dia, evitando o colégio, sentou-se próximo a um poço de dura pedra, onde notou rachaduras profundas na borda e descobriu que haviam sido feitas pelas cordas que diariamente e por muito tempo faziam subir os recipientes com água. Entendeu assim o valor da perseverança e, voltando às aulas, aplicou-se nos estudos, vindo a se tornar o maior doutor da igreja na Espanha. Dizia-se dele ter a penetração de Platão, o conhecimento enciclopédico de Aristóteles, a erudição de Orígenes, a doutrina de Santo Agostinho e a eloquência de Cícero. Escreveu muito, fazendo principalmente um imenso trabalho de compilação e ordenação, sendo sua obra mais conhecida, também considerada a primeira enciclopédia da história, os 20 volumes das etimologias, incluindo todos os ramos da ciência e conhecimento do seu tempo, gramática, retórica, dialética, matemática, música, astronomia, medicina, direito e cronologia,
Bíblia e outros tantos livros, né? Teologia, a Igreja e as seitas, línguas e povos, lexicologia, anatomia, zoologia, geografia, arquitetura e agrimensura, mineralogia, agricultura, enfim, tantas e tantas outras. E além de salvar desse modo a cultura antiga, escreveu também sobre filosofia, história, controvérsias, exegese, comentários bíblicos, linguística, direito canônico, uma regra de vida monástica e ofícios divinos. Isidoro ficou no seu lugar, e grande foi o seu trabalho, pois a disciplina monacal estava abalada pelas falsas vocações, né? Muitos tomavam os votos só pelo prestígio dos religiosos, e por muitos que desleixavam a necessária convivência comunitária. Escreveu então a Regula Monacorum, e pelo exemplo de humildade, oração, trabalho, iniciou a reforma de costumes para tornar o próprio mosteiro referência para a vida religiosa da Península Ibérica. Faleceu em sua cela no dia 4 de abril de 636 aos 76 anos. Declarado doutor da Igreja, é junto com São Leonardo o último dos padres da Igreja, expoentes da patrística, latinos, né? Santo Isidoro e seus irmãos ficaram conhecidos como os 4 santos de Cartagena, e considerado por São João Paulo II um dos padroeiros da internet, em razão da sua prolífica obra de divulgação. Deus uno e trino, Pai e Filho unidos pelo Espírito Santo, que nos quereis participantes integrais desta divina família, concedei-nos pela intercessão de Santo Isidoro, irmão consanguíneo de santos, a graça de vivermos de acordo com os conhecimentos que nos dais, de modo a formarmos desde já a verdadeira fraternidade no vosso sangue, presente no vinho consagrado. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã tem Enciclopédia Bíblica. O tema será os utensílios da cozinha e a importância e o uso da lamparina nos tempos bíblicos. Até lá!